A senhora integra, portanto, esta comissão que está a investigar o que quer que tenha acontecido e eu vou pegar naquilo que o Manuel Tiago do PCP lhe disse. Com o triplo do investimento fez-se pouco mais de metade do que estava previsto. Não é verdade, porque o que esteve previsto desde o princípio foi um plano alargado de intervenção numa quantidade indefinida de escolas, porque a primeira ideia das 300 e tal foi apenas um esboço. 330, a partir do momento em que se fez o plano de negócios, em 2008, começaram a ser incluídas nesse plano de negócios escolas à medida que o investimento ia sendo concretizado. Tanto é que houve várias fases e a fase a que se chegou através do plano de negócio eram de 205 escolas. A utilização de materiais ultranobres, há quem diga desadequados, sítios de frequência tão intensiva como são as escolas, que poderia ter sido feito, é um daqueles casos que poderia ter sido feito mais com menos. Ora, eu gostava imenso e eu agradeço esta questão porque quero mesmo esclarecer. Se me permite, gostava só de fazer um bocadinho de um enquadramento. Na verdade, este é um programa com uma ambição como não se via em Portugal desde as escolas do Centenário de Salazar. Portanto, estamos a falar da reconfiguração do parque escolar do nosso país, num projeto que poderia e deveria, se fosse concluído, chegar às 303 escolas e que pretende restituir aos equipamentos escolares a dignidade que, por exemplo, havia até a metade do século XX. Lembra-se como é que eram os liceus antigamente? Lembra-se como eram os hospitais públicos, os tribunais? Havia, de facto, uma dignidade na coisa pública que a massificação e a democratização do acesso de todos a tudo veio diminuir... A filosofia era essa, era dignificar... Claro, restituir a dignidade que a coisa pública deve ter. E beneficiando de fundos de investimento avultados a juros baixíssimos em programas criados especialmente pela Comissão Europeia, precisamente para o desenvolvimento dos países, como um mecanismo de combate à crise que se desenhou em 2008 e que deu origem logo a recomendações da Comissão Europeia para a criação de mecanismos de combate por via do emprego. Nomeadamente, em Portugal, isto resultou na Iniciativa Investimento e Emprego, que continha vários parâmetros de investimento, desde as redes energéticas à parque escolar. Era uma das grandes bandeiras, precisamente no quadro dessas recomendações europeias. E para isso foram criados fundos de investimento, nomeadamente do Banco Europeu de Investimento, que financia este projeto, imagine-se, a 3% ao ano, em 30 anos. Qual é o fundo de investimento que Portugal tem, ou que qualquer outro país da periferia da Europa, que tenha à sua disposição para investir no seu país um investimento que pode ir até 1.000 milhões de euros, mais 1.000 milhões, a 3% a 30 anos. É claramente um investimento que tem que ser aproveitado e tem que ser potenciado para desenvolver o emprego. Duas instituições insuspeitadas, portanto, a Inspeção-Geral de Finanças e o Tribunal de Contas, detectaram os tais 66% de derrapagem. O que é que entende por derrapagem? Nós temos que utilizar... Excesso de gasto para além do que foi previsto na obra. Em Portugal, a tradição, como a senhora deve ter visto hoje neste excelente artigo de Pedro Sousa Tavares do Diário de Notícias, por acaso não vi. A derrapagem é da ordem sempre dos 40%. O que é, portanto, crónico e é mau. Isto é um diagnóstico... Muito bem. A palavra derrapagem significa, depois de adjudicado e feito um contrato, o que é que custa para além daquilo que estava para além daquilo que estava previsto. Sabe quais foram as derrapagens da parque escolar? Pelos relatórios da IGF, 0,6% a 6,7%. Não houve derrapagem superior a 6,7%. Então como é que aparece esta discrepância de números tem a ver com o volume de investimento que estava previsto no início por um determinado número de escolas e o volume de investimento que, entretanto, foi concretizado noutro determinado número de escolas. Portanto, a diferença de valores que estavam previstos para o programa no início para os valores que efetivamente foram aplicados neste programa, nesta fase, ou melhor, na fase prevista para terminar em 2015. Portanto, esta diferença é, de facto, uma diferença maior. Posso lhe dar números com mais detalhe. Eu penso que esta oportunidade é extraordinária para poder desmistificar algumas... Um colega meu consegue apanhar para desmistificar. Na verdade, o investimento aumentou o investimento por escola 68% e aumentou porque
A área intervencionada aumentou 63%. 63% mais área de obra. O número de alunos aumentou por escola 51%. Porquê que aumentou a área de obra? Porque foi necessário acomodar muito mais alunos, porque, entretanto, houve alterações nos planos pedagógicos nacionais. Entre o planeamento da obra e a execução da obra, houve assim, uma diferença tão substancial no planeamento. Foi durante os 2 últimos governos de José Sócrates que se aumentou a escolaridade obrigatória para os 18 anos, se aumentou o ensino profissional no secundário, que trouxe mais 40 mil alunos para o secundário, portanto, um plano inicial que previa um determinado número de alunos e determinada área por escola e por aluno. Já não chegava. Mas não chegava, só em alunos aumentou 87%. Portanto, estamos a falar de uma grande revolução que ocorreu nestes 4 anos de implementação, no que respeita à ambição e ao alargamento da implementação desta reforma. E, na verdade, o aumento percentual do custo, tendo em conta estes parâmetros, foi de 3%. 3%. Portanto, nós estamos a falar de um programa que o relatório da IGF elogia com encómios significativos, quer a gestão, quer a transparência, quer as boas práticas. O próprio relatório do Tribunal de Contas, que é mais comedido nos elogios, não deixa de trazer os anexos. E para ler o relatório do Tribunal de Contas tem que, sobretudo, ler os anexos. E são os próprios anexos que apontam para estes números. Aliás, eu retirei esses números do Tribunal de Contas. E, portanto, nós estamos a falar de aquilo que tem sido divulgado, há alguma mistificação. E, do nosso ponto de vista, nasceu com uma declaração muito infeliz do Ministro Nuno Crato. Essa declaração foi muito infeliz porque foi baseada numa leitura superficial e ligeira dos dados que vinham no relatório da Inspeção Geral de Finanças, que dizia que, do princípio, pensou-se num determinado montante para X escolas e imaginem que chegamos ao montante tal para não sei quantas escolas, quando estamos a falar de coisas que não são comparáveis. Falemos da escolha de materiais. Não sei se essa história também gosto muito de tentar eu falo, por exemplo, 2.000 e tal 2.000 e tal euros por candeeiro é demais? Olha, ou justifica-se? Pode-se justificar. Absolutamente que se justifica. Se a pessoa tem 2.000 e tal euros para os gastar, não, que os gaste. Não. Agora, a pergunta que eu lhe faço é: o seu país e o meu têm? Olha, deixe-me dizer-lhe, por exemplo, a escola de Tomar Jacques Raton, onde estão lá 12 candeeiros de Cisa Vieira. Para já, não vejo nada contra, aliás, só totalmente a favor que se utilize e se promova as indústrias criativas, que aliás o Governo, a Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura fala muito nas indústrias criativas. Indústrias criativas é precisamente isto, é apostar na economia que resulta da criatividade. E então, 12 candeeiros Cisa Vieira da escola Jacques Raton custaram 1.100 euros cada um. 1.100 euros. 20 mil euros os 12. 5. Peço desculpa, este número é confirmado. 1.100 euros cada um. E se fossem adquiridos candeeiros de marca branca ou de sem autoria, custavam 450 euros. 450 euros ou 1.100 euros para 12 candeeiros na entrada nobre de uma escola que se quer que dure os próximos 100 anos e que seja uma marca identitária, tal como foram referências dos grandes liceus, das grandes escolas. Pavimentos, por exemplo, eu ouvi críticas a que alguns dos pavimentos, e não me peça para especificar, que não tenho aqui, mas alguns deles não eram adequados para zonas de tráfego intenso, crianças. Todos admitimos, a própria Parque Escolar admite que num caso ou noutro, e estamos a falar de 181 escolas terminadas, reparem, 4 anos, 181. E que num caso ou outro possa ter havido exageros de autoria, digamos assim. Conhece-se certamente... Há alguma quantificação do exagero? É importante, só para nós termos... Não há, porque são tão pontuais e são tão mediatizados cada um, como os candeeiros do Cisa Vieira, que desmontados não têm peso nenhum. Quando se fala dos mármores, só se mantiveram mármores nas escolas que já os tinham. Escolas com valor patrimonial. E com edifícios classificados que tinham mármore e que foram intervencionadas, não se tirou o mármore, deixou-se lá estar o mármore. E, eventualmente pode-se ter complementado numa determinada zona nobre. Mas não houve, de facto, adicionar materiais nobres onde não os havia. Portanto, houve, de facto, cuidados e a prova de que houve cuidados é que o que afere os custos e os exageros é o valor por metro quadrado. Contudo,
com equipamentos, com tudo. E o valor por metro quadrado, com tudo, equipamentos, laboratórios, pianos de cauda, auditórios, tudo. O valor por metro quadrado é 955 mil euros. E aí, qual é que é a derrapagem? Qual é que era o previsto inicialmente? 925. E? Passou para 955. Pelo amor de Deus, não podemos ferir desde a leitura destes números. O planeamento era 925, eu estou a ver esses números pela primeira em vez, 2008, daí o meu interesse. exatamente. E ficou em 955. Portanto, nós estamos a falar... De 25 euros de... Exatamente. Eu aqui já estou com cuidado, não digo derrapagem, de alteração. E agora, se nós compararmos com os valores internacionais, e isto é tendo em conta o nível de vida de cada um destes países, não é só, simplesmente pelo euro, já está feita a conversão. Em qualquer dos outros países, 1.799, custo por construção. Por metro quadrado. Por metro quadrado. 2,285, 2,299, etc. Em Portugal, 815, só em construção. Portanto, nós estamos a falar de uma intervenção gigantesca em, até agora, 181 escolas, em 4 anos, por uma pequena equipa da Parque Escolar, com um investimento a 3% em 30 anos, fora fundo perdido do CREN e outros bens de financiamento do PIDAC é apenas 10%, do Orçamento de Estado é apenas 10%, e que consegue uma reconfiguração desta natureza com os custos mais baixos da Europa, tendo em conta a equiparação dos custos de vida. E devo dizer que a Inglaterra tentou fazer o mesmo e levou 15 anos para conseguir fazer uma intervenção destas em 8 escolas. E nós em 4 anos fizemos em 181. Eu acho que nós temos que nos orgulhar do trabalho que foi feito no Parque Escolar. E nós não compreendemos como é que se continua a lamear esta herança, talvez porque seja uma herança da governação socialista, que na área da educação deixou as conquistas mais importantes que nós temos para mostrar. Ela corresponde a uma filosofia, de resto, quer a senhora, quer a professora Maria de Lourdes Rodrigues, fizeram referência às vantagens de criar emprego e ocupação naquela altura, enfim, um choque de atividade económica com... 2.000 e tal pequenas e médias empresas que Isso correspondia a uma visão do Estado, era keynesiano. O Primeiro-Ministro referiu-se amplamente à sua admiração por esse género de intervenção. E altamente incentivado pela Comissão Europeia. Isto surge precisamente por indicações da Comissão Europeia. O dinheiro, entretanto, acabou e nós fomos O dinheiro não esgotando... acabou, estão lá cerca de 1.000 milhões de euros disponíveis no BEI, 1.000 milhões de euros disponíveis no BEI para prosseguir com este projeto. Aos mesmos 3% a 30 anos. Se o Governo atual não quiser prosseguir, é porque não está interessado em dar continuidade a esta defesa da escola pública. Porque eles estão lá disponíveis. Assim como o CREN. Eu posso lhe mostrar, Mário, veja. Do PIDAC é apenas 10%. Do CREN, a fundo perdido, são quase 30%. Do BEI são quase 50%, é estes juros que eu lhe falo. Portanto, nós estamos a falar de um investimento que é saudável, é o chamado bom endividamento. Havia a moeda má e a moeda boa, não era? Sim, havia. Mas também há o bom endividamento e o mau endividamento. E este é claramente o bom endividamento. Doutora, analise-me uma zona. Haverá seguramente mérito numa proposta destas, a construção de estabelecimentos duráveis, e eu de facto penso nos liceus que eu frequentei, que ainda hoje são usados, mas esta zona do despesismo excessivo. E eu considero despesismo, que é um termo desagradável, mas quando se gasta aquilo que não se tem, ou nós gastamos demais para aquilo que temos e estamos agora a pagar essas faturas. Por mérito que tenha havido nas opções. Certamente, mas o programa da Parque Escolar não pode pagar por isso. Não é justo que o programa não é justo que este programa seja identificado. Não é justo, porque este programa traz melhorias e traz uma capacidade de melhoria ao nível da aprendizagem importantíssimo. Já agora gostava de falar de outra coisa, se me permite, que são os dados sobre o abandono escolar. Porque, no fundo, para que é que estes investimentos são feitos? O objetivo último é sempre a melhoria do cidadão, não é? A melhoria das capacitações educacionais e da capacidade do cidadão ter instrumentos para melhorar a sua vida. Claro. Esse é o objetivo último das políticas públicas. E também era o objetivo deste programa. E as taxas de abandono escolar em Portugal nós devíamos estar a bandeirar em arco estes números. Nos últimos anos, em 10 anos, mudaram de 44% para 23%. Nunca tinha acontecido isto em Portugal. Portanto, cada vez mais os jovens não saem da escola, exceto na última fase da aprendizagem, no secundário. No secundário ainda continuamos com taxas de 60%.
significa que nós estamos atrás de todos os países enfim, que se reclamam de alguns níveis de desenvolvimento. É uma das nossas fragilidades também. Agora, é ou não é uma escola... Eu ouvi na Assembleia, nas comissões, naquelas reuniões, insultos e ataques ao facto de se ter querido ter escolas bonitas. A palavra bonito foi usado como ultraje, que é esta coisa de ter escolas bonitas. Não merecemos ter escolas bonitas. Numa escola bonita, bem equipada, e com design, e com estrutura, não faz um aluno sentir-se mais acarinhado e com estímulo para a aprendizagem. Isso seguramente, isso nem pode ser posto em causa. E são esses, e é aí que nós temos que nos agarrar. Quais são as consequências deste investimento em educação? É sermos cidadãos melhores para enfrentar os problemas que o mundo atravessa. E sabemos bem, o Tratado Europeu, os problemas do desemprego, o que vem aí nesta Europa desgraçada, que está num círculo vicioso, que vai levar a recessão atrás de recessão. Nós temos de ter instrumentos de capacitação para a luta. E só com a educação. Aqui fica a sua exortação. Eu, de resto, devo dizer que achei particularmente criativa a maneira como a professora Maria de Lourdes Rodrigues se referiu a uma festa. Não foi a professora Maria de Lourdes Rodrigues que se referiu a festa. Eu aproveito aqui para desmistificar todos os títulos dos jornais que atribuíram à professora Maria de Lourdes Rodrigues o termo festa. Foi um deputado do governo que disse: pois, isto foi uma grande festa, agora acabou a festa. A senhora retorquiu e a senhora agarrou na expressão festa e disse: foi uma festa, sim, foi uma oportunidade para a arquitetura, uma oportunidade para o design, uma oportunidade para a aprendizagem. Da minha parte seria um cumprimento. Eu achei que era uma linguagem apropriadíssima para descrever um surto de criatividade, como a senhora aqui também. A verdade é que o país ficará irreconhecível, ficaria se nós conseguíssemos chegar ao final do programa, e eu espero bem que o Ministro Nuno Crato amanhã nos dê essa alegria de que o programa pode continuar, porque 305 escolas intervencionadas e remodeladas com esta ambição que nós merecemos ter, é realmente um outro perfil para o nosso país. Aqui fica. Tenho só mais uma pergunta. Voltou a tocar nesta nova encarnação da sua vida política no Parlamento? Ainda não, mas tem que voltar. Aliás, no dia 10 de junho vou fazer uma participação, uma colaboração com a Casa Fernando Pessoa Vai tocar. E um dia destes eu aviso. Muito obrigado. Serei seguramente um dos espectadores atentos. Muito obrigada. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das 9.